Boa noite, graça e paz, amados. Alegria estarmos novamente reunidos para adorar ao Senhor e mais uma vez ministrarmos na série A Restauração do Sacerdócio. Agradecendo aos visitantes, hoje está conosco o Lucas, jovem Lucas, seja bem-vindo, que é filho do nosso amado irmão Denis, e também o Jean, que já nem é visita, né, Jean? A gente fica até com vergonha de apresentar. Mas é um prazer tê-lo conosco hoje, Jean. Abra, por favor, amados, Deuteronômio 14, versículo 4. Quero saudar também a todos os nossos irmãos internautas, espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, dizer da alegria, da satisfação de poder estar cultuando com vocês, dessa maravilha que é a internet, que Deus deu sabedoria ao homem para que possa fazê-la. Hoje caiu uma grande chuva aqui e atrasou um pouquinho nosso culto, a nossa reunião, mas graças a Deus que está tudo bem aí. Deuteronômio, capítulo 14, iremos ler do versículo 4, vamos ler do 1 até o 8, tá? Para ficar bem compreendido. Diz assim, olha: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos por causa de algum morro. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas, e o gado miúdo das cabras, o veado, a corça e o búfalo, e a cabra montês, e o texugo, e o boi silvestre, e o gamo. E todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis: dos que somente remoem, ou que tem a unha fendida, o camelo e a lebre, o coelho, porque remoem, mas não tem a unha fendida, imundo vos serão. Nem porco, porque tem unha fendida, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Agora, Colossenses 2, do 16 ao 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenância, como se vivesses no mundo? Tal como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela tua presença que é real. Obrigado por tudo que tem feito por nós, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque sabemos que tudo o que temos e que somos vem de ti.
Te louvamos, ó Pai, por todos que estão nesse lugar nesta noite, por aqueles que estão conectados conosco através da internet. E te peço que visita os nossos corações, sejam os que estão aqui, os que estão lá, aqueles que porventura estejam a caminho, traga em segurança. Pai de amado, eis aí a tua palavra que foi lida, ó Deus, eis aí o teu povo que anseia por ouvir a tua voz, porque só quando tu falas, ó Pai, é que coisas gloriosas acontecem, ó Pai. Então, reconhecendo a minha limitação, eu te suplico nessa hora que tu venha falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas, ó Pai. Aquilo que ao homem é impossível, te pedimos nessa hora, porque precisamos ser alimentados por ti, para que possamos crescer na graça, na fé, no conhecimento, no amor, na santidade. Manifesta o teu favor nessa noite, libera a tua palavra de instrução, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender, ó Pai, as tuas verdades. E no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, em nome de Jesus, amém. Amados, queiram assentar-se, por favor. Para quem assistiu, o título do vídeo é carne de porco, é pecado comer? Então, amados, talvez não se tenha noção do quão importante é entender isso que nós iremos falar hoje, porque muitas pessoas ainda acham que as coisas que eram proibidas na lei são proibidas agora. Talvez você nem tenha a noção do perigo que é não entender essa diferença da lei de Moisés para a lei do Espírito, e o perigo que é não compreender, em algum momento da nossa vida, formos atraídos para uma doutrina que até parece ser de santidade, mas é uma heresia. E não é coisa pouca, porque eu mesmo conheço, eu não vou citar o nome, ele é muito famoso, um cantor, um compositor antigo, ao qual eu tenho a maior admiração, mas ao longo dos anos ele nunca aceitou esse tipo de coisa. E um certo dia eu estou olhando um vídeo da esposa dele e falando sobre justamente judaísmo, guardar sábado, não comer carne de porco, essas coisas que, na verdade, irmãos, como nós lemos aqui, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E um dos motivos pelos quais algumas pessoas são removidas da sua segurança em Cristo, da sua liberdade em Cristo, é justamente o que nós iremos ministrar agora: não entender o sacerdócio. Por isso, o tema dessa série é a restauração do sacerdócio. Se você caiu nesse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo à série A Restauração do Sacerdócio. Entender o sacerdócio vai te dar uma amplitude maior da dúvida de alguns, que é: posso comer carne de porco? Posso comer camarão? Posso comer lagosta? Siri? Ou é pecado? No episódio passado nós falamos sobre bebida alcoólica, que seria uma das restrições, e hoje nós estamos falando justamente sobre isso. Então vamos entender um pouco mais sobre, antes de adentrarmos, iremos fazer uma pequena introdução falando sobre o nosso sacerdócio. Muita gente às vezes não sabe que antes de você ser qualquer coisa no reino, você precisa ser sacerdote. Essa afirmativa nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 5 e 9, que diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. No 5, vós sois sacerdócio santo,
e fala para oferecer sacrifícios espirituais. E encontramos Paulo dizendo: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, dando a entender de uma forma bem ampla que somos sim sacerdotes. Mas isso tudo quem falou isso aí? Os apóstolos. Uma coisa muito importante para você entender a Bíblia é entender que a palavra fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Cristo é a principal pedra. Mas o que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Cristo. O que Paulo escreveu? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. E quando é que as pessoas acabam colocando, ou seja, esquecendo do fundamento? Quando qualquer pessoa tenta entender alguma doutrina na Bíblia, ouvindo primeiro profetas, ou ouvindo primeiro os apóstolos. Observe, a Bíblia ela é tridimensional. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Jesus a pedra fundamental. Esse versículo está dizendo que a nossa edificação ela está baseada em 3 pilares. Só que tem um detalhe: a pedra fundamental é Cristo. Então, eu preciso entender que ele diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá, encontrará passagem. Fala de quê? De alimento. Hoje nós iremos falar sobre alimentos proibidos e o não proibido. Então veja bem, como é que eu entro pela porta? Quando eu primeiro ouço o que Cristo vai dizer. E a primeira pessoa que falou que nós somos sacerdotes foi quem? Cristo Jesus. Não foi Pedro, não foi Paulo. Então vamos entender isso daqui. Quando Cristo fala... Bom, primeiro temos que entender que Jesus é sacerdote. A palavra fala que Jesus é sacerdote. E essa afirmativa está no livro de Hebreus, capítulo 9. Eu peço aos irmãos que orem, porque eu sinto a oposição do inferno contra a palavra do Senhor nesse momento. Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Vimos aí que Jesus, quando ele carrega a sua cruz e é crucificado, ele exerceu a sua função de sumo sacerdote, trazendo para nós uma eterna redenção. Ok? Observe que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele foi voluntariamente como cordeiro mudo, e foi o cordeiro e o sumo sacerdote que oferece o holocausto. Agora veja bem, Jesus cumpriu o seu sacerdócio. Agora veja Jesus falando do nosso. Quem primeiro falou do sacerdócio? Lucas 9, versículo 23. Veja qual é a condição que Jesus deu para quem quiser segui-lo. Jesus não convidou: olha, venham todo mundo receber a sua bênção. Olha, o povo estava ali na expectativa. Quem quer me seguir tem uma condiçãozinha aqui. A condição é essa. Veja: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Bom, não precisa a gente ser inteligente para entender que, se quando Cristo carrega a sua cruz,
e é crucificado, ele exerceu o seu sacerdócio. Quando ele fala para eu e você negar nós mesmos e carregar cada dia a nossa cruz, de que ele está falando, igreja? Não tem nem, você nem ser inteligente para entender. Isso vai se potencializar. Veja bem, entramos por quem? Pela porta. Mas isso não fica parado aqui. Isso aqui colocou o fundamento que é Cristo. Agora vamos ouvir os profetas, vamos ouvir os apóstolos. O que os apóstolos falaram? Aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Opa! Os que estão em Cristo crucificaram, ou seja, ele mesmo crucificou. Então, crucificar nossa carne está em nossas mãos, carregar nossa cruz a cada dia. Percebe? Depois Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é só para você entender a importância do sacerdócio para o entendimento de todo o resto. E se formos agora lá nos profetas, nós iremos ver o quê? Nós iremos ver toda a parte dos sacerdotes refletindo em nós. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas são fios de ouro que percorrem toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, se conectando, trazendo entendimento e expurgando a heresia. Aquele cordeiro pascal lá de Gênesis, estão lembrados? Cordeiro pascal é aquele mesmo, representava o que? Jesus disse, João Batista fala o que de Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe como a Bíblia, os fios de ouro são esse tripé? Profeta falando, apóstolo falando e Jesus falando. O problema é quando alguém não quer colocar o fundamento. Ele quer ouvir primeiro os profetas ou primeiro os apóstolos, ao invés de primeiro ouvir Jesus. Porque quando você ouve Jesus falando alguma coisa, você já não pode correr mais para lugar nenhum, porque foi Cristo que falou. E ele quem diz que a nossa condição, ele podia dizer, olha, quem quiser vir após mim, tem que pagar um dízimo. Quem quiser vir após mim, tem que usar vestido comprido. Quem quiser vir após mim, o que mais que podia falar? Quem quiser, ele podia falar um monte de coisa, não é verdade? Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome. Então o princípio do nosso relacionamento com Deus é a cruz, é o sacerdócio. Amém? Bom, com essa introdução, a gente agora vai caminhar um pouquinho mais sobre isso. Bom, amados, observe que essa proibição de comer carne, ela servia para todo o Israel, que eram 12 tribos, e servia para o sacerdote também. Só que havia também os direitos do sacerdote de comer. Essa parte é bastante interessante. Veja bem, amados, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Esse texto está mostrando que os sacerdotes comiam das coisas que eram as ofertas de sacrifício. Por que é importante entender isso? Porque aposto que Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, toda aquela parte dos sacerdotes faziam, reflete em nós como igreja, que também somos sacerdotes. Não os homens e as mulheres. Onde isso vai fazer uma conexão, igreja? Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Isso está em João 6, versículo 51, que não iremos ler para ganharmos tempo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mas em Mateus 4,4, ele diz o quê?
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós entendemos aqui que nós, como seres humanos, nos alimentamos de comida, mas como seres espirituais, nos alimentamos de coisas espirituais. Então, o que representa os sacrifícios que eles faziam naquela época, que os sacerdotes comiam, simboliza o quê? Simboliza o alimento espiritual da agora. Como é que eu entendo isso? Quando eu escuto Paulo dizendo para Coríntios: olha, eu queria dar para vocês alimentos sólidos, mas vocês são meninos. Estão percebendo como que o fundamento dos apóstolos, dos profetas, são fios de ouro que percorrem a Bíblia? Eu não estou pegando todas as referências. Se a gente sair de Gênesis e catando, vai fazer uma linha assim, ó, entendendo o alimento espiritual. Então, é importante entender o que fala, vale a pena você abrir, na primeira de Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Percebe, irmãos? As figuras do Velho Testamento trazem para nós o entendimento. Se formos em Hebreus 9, versículo 9, você vai encontrar lá que é uma alegoria para o tempo presente. Figuras. Se formos em Hebreus 10, versículo 1, vai dizer: tendo a lei a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas. Qual o problema das pessoas se equivocarem no entendimento da palavra? Primeiro, não entender a importância do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é a outra parte? Não entender que a lei é sombra, não é imagem exata das coisas. Se eu pegar minha mão e fazer aqui assim diante de uma luz, quem é das antigas sabe que vai aparecer o que lá? Um passarinho, não é verdade? Se você olhar a sombra, é um passarinho. Agora, se você olhar para a minha mão, você vai ver que é minha mão. Esse é o problema que as pessoas encontram para entender a palavra. Não entender que a Bíblia afirma várias vezes que a lei é sombra, não é a imagem exata das coisas. Então há pessoas que acham que devem viver como na velha aliança, porque não entendem que aquilo ali é uma figura. Amados, o princípio da teologia fala, e qualquer afirmativa, qualquer tese, não se fundamenta a menos que haja pelo menos 3 versículos para sustentar. Amados, para sustentar que nós nos alimentamos de coisas espirituais, deve ter mais de 30 afirmativas só no Novo Testamento. Paulo fala de alimento espiritual para Coríntios: com leite vos criei. Depois nós vamos chegar lá em Hebreus, vai dizer o quê? O alimento sólido é para aqueles experimentados, para aqueles maduros, que conseguem discernir o bem e o mal. Então, a afirmativa do alimento espiritual, ela está espalhada. Jesus falou, Paulo falou, Pedro vai dizer o quê? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, entender de alimento espiritual é algo que é gritante, patente, claro na Bíblia. O perigo é quando nós não entendemos o que representam as figuras. Então vamos entender as figuras. Aquilo que o sacerdote poderia comer era permitido? O que era? O que representa para nós agora? O que a gente se alimenta? Da oração, do jejum, da leitura da palavra, dos louvores. Tudo isso são alimentos espirituais. Eu fico, às vezes, espantado. Amados, a ciência, eu vou repetir, a ciência já descobriu
Irmão, a ciência descobriu o que acontece quando nós oramos no nosso cérebro. Eu vou repetir, a ciência. E tem muito crente que não entendeu o valor que tem a oração no sentido de alimento espiritual. A ciência já descobriu o que acontece quando qualquer ser humano lê a palavra. A ciência, irmão. A ciência confirmando a Bíblia. Se não me engano, foi até acho que o irmão Denis que colocou um vídeo lá na internet falando disso. A ciência já descobriu, de um homem chamado Oshinori Ozumi, se não me engano, um japonês. Ele ganhou um prêmio Nobel da Paz, que ele provou que o jejum é benéfico para a saúde. E tem crente perdido no tiroteio, passando fome no restaurante. Então, alimento espiritual saudável, o que é, amados? A palavra pura. Nem só de pão viverá o homem. Mas e o que são alimentos nocivos? O que simboliza a carne de porco, que não podia comer lá? As coisas ruins. Você vai ver que quando Deus manda Pedro e falar com Cornélio, ele tem uma visão, que Deus manda ele comer aquilo tudo. Ele fala, não, eu nunca comi isso. Porque era assim o povo de Israel. Mas, terminando a velha aliança, aquilo ficou como sombra. Então o que nós podemos entender que sejam alimentos imundos? Novelas, séries. Que mais alimentos imundos? Tem gente que não vê novela, não vê série, não gosta de futebol, não vê pornografia. Mas tem um alimento imundo que muita gente não se liga. Assistir telejornal de violência. A ciência, volta a dizer, a ciência diz que qualquer ser humano exposto a cenas de violência, a sua imunidade desce. Bom, se o negócio incide na imunidade da pessoa, imagina na vida espiritual. Então tem pessoas, amados, que não quer comer carne de porco, não quer comer camarão porque acha que é pecado, mas assiste novelas, séries onde o cara nem percebe, e filmes que nem percebe que ele está torcendo para o bandido se dar bem, o bandido que fez um monte de coisa. Novelas que a pessoa nem percebe que ela está torcendo para um adultério dar certo. Novelas que, para quem tem os cabelos brancos que nem eu, sabe que foi um instrumento que Satanás usou para a destruição da família ao longo das décadas passadas. Percebe? A importância de entender o sacerdócio se encontra nisso, que você consegue entender de uma forma mais ampla aquilo que poderia passar. Agora, quando você entende o sacerdócio, isso amplia na sua mente. Então muitas pessoas às vezes querem ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de jejum, uma vida de comunhão maior, mas não entende que existem alimentos proibidos. E os alimentos proibidos, que eram imundos, é isso: série, novelas, pessoas que são dominadas por futebol. Eu não estou dizendo que é pecado ver futebol, mas tem pessoa que, meu Deus do céu, irmão, tem crente, se o time dele perder, ele vai para a igreja e não dá uma glória. Eu já conheci pastor, irmão. Alguém me contou para mim, eu não acreditei, né? Que quando o time dele perdia, é o dia que ele estava de trombão. Então como é que funciona isso? O que Paulo vai dizer? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bom, se eu assisto futebol, o futebol está me tomando a minha vida, se aquilo se torna para mim uma idolatria, o que Jesus falou? Se o teu olho te escandalizar, arranca ele fora. Claro que isso não é literal. Jesus não vai mandar ninguém se mutilar, é óbvio que não. É o quê?
pula fora. Se você é aquele camarada, quando vai assistir teus times jogar, tu soca, tu joga o rádio na parede, corre disso. Mas, de repente, assistir um futebol com teu filho que não é crente, de repente, é uma forma de você chegar perto dele. Não há pecado em assistir futebol. Bom, pelo menos eu não li ainda na Bíblia que é pecado assistir futebol. Se alguém encontrar, passa para mim. Mas o problema está quando aquilo nos domina. O importante do sacerdote é o quê? A sinceridade. Quando o sacerdote chegava para oferecer, e a gente vai falar muito disso mais para frente, o holocausto, havia uma pia de cobre, onde ele se lavava. Então, quando ele começava a se lavar, ele com certeza, era tudo muito limpinho, ele refletia, ele via onde quando nós temos comunhão com a palavra, ela começa a refletir em nós. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos sendo expostos à palavra, para que ela comece a mostrar aonde tem que ser mudado. Sinceridade, viver a verdade. Celular é pecado? Claro que não, irmão. Se fosse, eu estava em pecado aqui agora. Mas, espera aí, o celular te domina? Sim ou não? Você é daquela pessoa que o celular te domina tanto, que nem no culto você desliga ele, tu está vendo a mensagem? Então, você não deve ter. Você é daquele pessoa que o celular te domina tanto, que você está comendo no celular? Então ele está te dominando. Irmãos, a gente não pode mentir para a gente. Primeira pessoa que nós não podemos mentir é para a gente. Então você, se você suspeita que você perde muito tempo, dê uma olhadinha quanto tempo você fica vendo TikTok, vídeo engraçado no Facebook. Você está sentindo? Você tem um perfil no Facebook. Se você vive no Facebook achando que você é uma estrela que posta a tua vida, vou jantar, estou lá, que a tua vida toda é passada no Facebook, que você se tornou uma pessoa que vive mais aqui do que na real. Bom, então é hora de você, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Para quem que eu falo isso, irmão? Não como proibição, não, para quem realmente não aceita viver um evangelho abaixo da média. Porque eu vou falar isso, você vai me ouvir falar isso que eu vou falar muitas das vezes. Irmãos, quando eu voltei para Jesus há mais de 30 anos atrás, eu era um jovem ainda, eu assentei no meu coração uma coisa: não aceito que lá nas religiões de Satanás as pessoas têm mais intimidade com os demônios do que a gente com o Espírito Santo. Eu botei isso no meu coração, irmão, e nunca vou aceitar esse negócio de vir para o evangelho e não mudar a vida inteira, a pessoa ser ignorante, tosca, porque não, irmão, é meu jeito, não tem esse meu jeito de ser, irmãos. Estamos aqui para ser transformados de fé em fé, de glória em glória, desde que entendamos o nosso sacerdócio. Então essa mensagem não é para aquela pessoa que não está nem aí para a hora do Brasil. Essa mensagem é para você que não aceita. Agora, se você acha que é bonito ver lá no reino das trevas crianças sendo iniciadas nas feitiçarias, e no evangelho as pessoas só molhar a ponta do dedo, essa mensagem não é muito para você. Sinceridade é o detalhe. Então, entender o sacerdócio nos livra, que, como eu falei no início, conheci pessoas, irmãos, pessoas que a vida inteira, irmão, viveram o evangelho como a gente, e depois dos cabelos começarem a ficar brancos, cismou de guardar sábado, cismou que não pode mais comer carne de porco, porque alguém persuadiu. O que faltou? Será que ela entendeu com precisão que antes de sermos qualquer coisa no evangelho, somos sacerdotes? Porque quando somos sacerdotes, na verdade, nós estamos nos relacionando com Deus. Talvez você ainda não parou para analisar que quando o sacerdote ele entrava no tabernáculo, o que simbolizava aquele tabernáculo? Já ouviu lá no
Apocalipse, para quem não sabe, o nome certo é revelação. No inglês é revelation. O que quer dizer revelação? Porque muita coisa que não se entende lá no Apocalipse se revela. Há uma parte no Apocalipse que fala assim: e eu vi a cidade, e na cidade não havia templo nenhum, o seu templo era o Senhor. Tinha até um louvor do cantor Elson Rodrigues, já deve estar bem idosozinho ele, que falava disso. Então aquele tabernáculo que o sacerdote entrava, simbolizava ao mesmo tempo Cristo. Então nós, como sacerdote, quando entramos, ele também está entrando em nós, estamos tabernaculando com Cristo. A maneira que nós vamos entrando para dentro do tabernáculo, ele vai entrando em nós e vai moldando a gente, ou não. Isso não é automático, isso é de cada um de nós. Mas uma coisa interessante, amados, é que havia o alimento permitido, certo? Havia o alimento proibido, havia o alimento permitido para todas as outras tribos, havia o alimento permitido para o sacerdote, havia o alimento proibido também para o sacerdote. Abra agora, por favor, Hebreus 9. Deixa eu só olhar aqui a palavra. Esse é basicamente o último tópico, mas eu confesso que essa parte aqui é tão importante quanto as outras. Perdão, é o 13, tá, irmãos? Veio os 13. Eu tirei esse 9 aqui, mas iremos ler o 9 também depois. É o 13. Vamos ler do 9 em diante. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que se entregam. Temos um altar de que não tem direito comer os que servem ao tabernáculo. Viu aí, irmãos? Uma proibição, não? Vamos lá então. Os animais que eram proibidos era para todo mundo, os sacerdotes e para as outras tribos, mas para os sacerdotes, além da proibição do camarão, da carne de porco, daquilo tudo, havia um altar que eles não podiam comer. Tinha um altar que eles não poderiam. Não é o que está escrito? Temos um altar que não se pode. Por quê? Continuando. Porque os corpos dos animais cujo sangue pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O que quer dizer isso, amados? Que tem um altar que eles não podiam comer. Bom, primeira coisa para você entender, já está aqui no 9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Lembra que eu falei do perigo das doutrinas erradas? Vento de doutrina, Paulo chama. Agora, continuando, porque é bom que o coração se fortifique com o quê? Com a graça. O que é o coração se fortificar com a graça, amados? É quando a nossa alma, é quando o nosso espírito se alimenta da graça. O que é a graça que nos alimenta, amados? A palavra alimenta a nossa alma, não é verdade? O que mais que alimenta a nossa alma? O amor de Deus, que a palavra nos traz, nos alimenta, sentir amado. As pessoas do mundo estão vazias, depressivas, porque a mulher não se sente amada pelo marido, o marido não se sente amado pela mulher, o filho não se sente amado pelo pai. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Graça. Que mais que a graça nos alimenta, amados? É a palavra, o amor, o sangue. Quantos maridos bebem porque tem drama de consciência pelos erros que comete contra a esposa e contra os filhos, os erros do passado? Isso é fome espiritual. Mas como o sangue nos alimenta? Estão lembrados? O que a gente bebe na ceia, igreja? O cálice? Pois é. Como o sangue nos alimenta? Porque ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é alimento, igreja. Porque não é nada pior do que a consciência pesada. Há pessoas com consciência pesada que precisam tomar remédios, porque traumas e mais traumas, sentimento de remorso. Então, o sangue também alimenta a nossa alma. Não é bom? É bom que o coração se fortifique com a graça. E que mais, igreja? Que nos alimenta? O Espírito Santo. Não é isso que a palavra fala? Se alimentar do Espírito. O que Jesus fala quando ele chega no dia do Pentecostes? Quem tem sede, venha a mim e beba. E a água é alimento. Você pode ficar até muito tempo sem comer, não é verdade? Mas sem beber tu não fica. A água também é alimento. Então, que altar é esse que a gente não pode que eles não podiam comer? Amados, os corpos eram queimados fora do arraial. Então, os sacerdotes não comiam daqueles corpos. Não comiam. O que simboliza para nós, amados? Simples. Aquele animal que era sacrificado pelo sumo sacerdote, que não se podia comer, era um sacrifício pelos nossos pecados. Observe com muita atenção: os sacrifícios dos sacerdotes eram feitos periodicamente, de manhã, de tarde. O sacrifício do sumo era quando? Uma vez no ano, primeiro por ele e depois pelo... Simbolizava qual? O de Cristo, que com um sacrifício só parou. Aí isso está em Hebreus 9, versículo 9. Versículo 12: nem por sangue de bezerros e de bode, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, amados, se Jesus efetuou uma eterna redenção, o único altar que a gente não pode se alimentar é disso. E que altar é esse? É o altar que muitas das vezes as pessoas começam a se alimentar. A palavra fala que nós somos justificados. Somos, pois, justificados pela graça, justificados pela fé. Tem pessoas que acham, se alimentam da ideia, porque oram e jejuam, elas estão justificadas. Aí o pastor, agora não te entendi. Você fala que é para jejuar e orar. Não, calma aí, amados. Uma coisa é você jejuar e orar e entender que quando você jejua ou ora, ou lê a Bíblia, ou está aqui pregando ou aí cantando, é a graça. Outra coisa é você se sentir justificado porque você é um pastor, porque você jejua. Não, irmãos, nada que nós façamos aqui é mérito nosso, é graça. É Ele que opera em nós, o querer e o efetuar. Então há pessoas se alimentando desse tipo de coisas. É um alimento proibido. Nós podemos ver isso em algumas religiões que acham que por fazer boas obras terão um lugarzinho no céu, que é o kardecismo. Eles acham que se ele fizer boa obra nessa vida, vai reencarnar, vai encarnar melhor. Mas há pessoas às vezes que não percebem, irmão, é uma linha tênue entre a alegria de jejuar, orar, evangelizar, se sentir bem e se achar justificado por isso, não perceber, se esquecer
que é a graça. Amados, nada que nós façamos, por melhor que seja, vai pagar o sacrifício da cruz. Nada que eu faça, que você faça, vai pagar pelos seus erros que você fez no passado ou agora. Esse altar, eles não comiam. É esse altar que não se come. E há pessoas se alimentando disso. Tem pessoas que eu sou um camarada de uma igreja ortodoxa e por isso eu estou bem. Você consegue entender, irmãos? Há inúmeras pessoas, irmãos, idolatrando a placa da igreja, comendo desse altar que não era permitido ninguém comer, porque isso não alimenta a gente, irmãos. Nós precisamos entender que Paulo falou: eu, sendo o menor dos apóstolos, trabalhei muito mais do que todos os outros. Aí ele termina de maneira gloriosa: todavia, não eu, mas a sua graça que está comigo. Irmãos, parece que não, mas o que tem de pessoas no Velho Testamento e depois, nas nossas épocas, que nem perceberam isso e começam a comer nesse altar, que não podia comer nesse altar, era para ser queimado fora do arraial. Por quê, irmãos? Amados, ele foi maldito por causa de nós, sendo filho de Deus, ele sofreu para pagar, para que possamos ser justificados pelo seu sangue. Então, quando fala aqui, é bom que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitam os que se entregam, é porque muita gente nem percebe que ele já sendo justificado, em vez de ler assim, sendo justificados pela fé, sendo justificado pela placa da minha igreja, sendo justificado porque eu dou comida para os mendigos, sendo justificado porque eu sou um pregador, sendo justificado porque eu falo língua estranha, sendo justificado porque o meu vestido que é comprido. É a mesma coisa que o fariseu fazia. Senhor, graça te dou, porque jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo, não sou como esse publicano que rouba os outros. Então, amados, esse altar pode até alimentar o nosso ego, mas não alimenta a nossa alma. É comida proibida, não pode ser considerada imunda, mas é proibida. Por quê? Porque isso que alimenta o nosso ego entorpece a nossa alma, e a gente nem percebe que a gente saiu da justificação pela graça, pela fé, pelo sangue, estamos sendo justificados por obras. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E diz que nós estamos para andar em boas obras, mas as boas obras não nos salvam. As boas obras é um efeito que somos salvos. Jamais, irmãos, podemos fazer, Senhor, tu fazes para ti, Senhor, porque você me amou primeiro. Legal, até aí legal. Agora, o momento que a gente acha que a gente está muito bom, a gente está comendo o alimento proibido. E o pior, quando ficamos assim, começamos a não ter misericórdia de ninguém, maltratamos as pessoas, desprezamos as pessoas, que às vezes estão começando na fé e ainda não estão. A gente se acha melhor que a outra, se esquece que se Deus já fez alguma coisinha em nós, foi Ele, não nós. Irmãos, é um perigo muito grande. Talvez você nem para pensar que isso vai culminar na soberba, e talvez você não parou para analisar, mas o quanto de pessoas que caíram na soberba. Começa com o diabo, que promove a rebelião, porque ele queria o quê? Ser maior que Deus. Aí vai para onde mais? Vai para Saul, que era soberbo e não aceitava que Davi brilhasse, e tenta matar Davi. Vai mais aonde? Caim e Abel, não aceitou, nem quis perguntar para o irmão: meu irmão,
como é que tu fez? O meu não recebeu, não. Não, ele quis logo matar. Vai mais para quem? Vai para Uzias, que um dia ele cisma de oferecer o incensário, algo que era restrito só ao sacerdote, porque ele era um rei bem sucedido, e achou, por ele ser uma autoridade política, ele podia fazer o que ele queria, ficou leproso até a sua morte. Para aí? Para nada. Nabucodonosor, um dos reis que fizeram coisas grandiosas, a ponto que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, mesmo não sendo judeu. Um dia ele sobe no alpendre do seu palácio e fala o quê? Eis aí o meu palácio que eu construí pela força do meu braço. Amados, isso alimentou o ego dele, isso alimentou a soberba dele, mas fez ele se tornar um bicho. Então, temos um altar que não podemos comer, irmãos. Nesse altar não vale a pena comer. Pode ser até agradável, quando isso começa a entrar, né? Alguém te elogia, olha que pregação, olha que bênção, olha que igreja e tal, e olha como você é um exemplo. Amém, irmãos, é maravilhoso, não há nada de errado nisso. O problema não está em quem elogia não tem maldade. O problema está em nós, comer ou não nesse altar. Temos um altar que não pode comer, o altar que foi feito por Jesus Cristo e nos trouxe uma eterna redenção. Eu falei de última, mas falta só mais uma e eu termino. Outro alimento proibido que a gente acabou esquecendo de falar a gente vai ver nas cartas do Apocalipse. Só um minutinho. Às vezes as pessoas nem prestam atenção, mas o inimigo, quando ele não pode entrar de sola, ele se disfarça. Paulo falou que ele se transfigura em anjo de luz. Então, não é nenhuma novidade o que a gente vai falar aqui agora. Apocalipse 2, e é o último tópico dessa mensagem, apesar que o tempo ainda está a nosso favor. Apocalipse 2, versículos 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Estão vendo, irmão? Como falo para vocês, que o fundamento dos apóstolos, dos profetas, são fios de ouro que começam de Gênesis e percorrem toda a Bíblia. Comida, irmãos. Sacrifício, o que são sacrifícios de idolatria? Aí alguém vai pensar, né, que Jezabel seria uma igreja que ia matar aquele monte de bicho. Não, nada disso. Sacrifício de idolatria, se ela consegue fazer as pessoas comerem, irmão, ninguém come. Alguém come coisa que é ruim? Não vai comer, né, irmão? Se alguém comia os sacrifícios da idolatria da Jezabel, é porque era agradável. E quais são os sacrifícios da idolatria, irmão? É aquilo que promove, de alguma forma, uma alegria, alimenta a nossa carne, o nosso ego, mas não alimenta o nosso espírito. Alimenta até a nossa alma, mas o nosso espírito fica vazio, o nosso espírito fica sem fruto. Então vamos lá. O que é se prostituir, amados? O que eu falei anteriormente é uma prostituição. Comer de um altar que não se pode comer, que servem as mesas, o altar da justificação própria, do mérito próprio, é uma prostituição. Por quê? Eu estou rejeitando o sangue de Jesus. Mas o que mais? Qual a prostituição? Bom, se a gente colocar aqui assim, ó, hoje vai pregar o fulano de tal, vem 10,
Mas se coloca aqui, hoje vai pregar celebridade tal. Quantas pessoas vão vir? Vai encher, não vai caber, vai ter que descer cadeira. Isso é o quê? Eles vieram por causa de Jesus? Não, irmão, idolatria. Idolatria a uma celebridade gospel. Mas por que dá certo? Porque enche a casa, alimenta o ego das pessoas, e alguns segmentos pagam caro com a celebridade, e às vezes tem membro da igreja passando fome. Comam de sacrifício da idolatria. Por quê? A coisa mais fácil que tem, amados, é você juntar um povo para idolatrar uma celebridade. O difícil é um pastor ter coragem de gerar Cristo nas pessoas sem usar artifícios, de trazer para ele a idolatria. Então, sacrifício de idolatria, amados, começar é isso. O que mais? Líderes religiosos que trazem para si uma adoração tal que se mede como? Que eles falam heresia e o povo aceita. O problema do sacrifício da idolatria é que a idolatria cega. Jezabel cegava as pessoas. Observe como a idolatria cega. Por que você acha que às vezes existem casos de noivas, mulheres, que são agredidas pelos seus maridos e aceitam? Isso é amor? Não. Isso é o quê? Idolatria às vezes. Às vezes é dependência financeira, idolatra, a tal ponto que ela acha normal passar por aquilo. O que é uma idolatria, igreja? Alguém de uma igreja que o pastor é bilionário, sendo que nenhum dos apóstolos enriqueceram, mas como ele idolatra aquele persona, ele engole. O problema da idolatria, irmãos, que é o maior risco que qualquer pastor faz, é porque quando o pastor não se deixa idolatrar, o membro tem coragem de falar para ele: pastor, isso não está certo. Quando o pastor se faz idolatrar, os membros não conseguem nem chegar perto dele com medo, porque ele é um bad boy. Isso é comer do sacrifício da idolatria. É fazer que pessoas, se você ler a história antiga, você vai ver Jim Jones morreu mais de 900 pessoas tomando veneno. Tu tem uma noção de idolatria? E tem pessoas que até hoje acreditam que tem um tal de um camarada que se dizia que era Jesus, que foi preso aí. Ele só foi preso porque ele não estava deixando ele levou o pessoal para uma colônia, e só foi preso porque uma criança passou mal e não deixou ir no médico, a criança morreu. Ele foi preso. Mas mesmo preso, o repórter entrevistou uma menina, uma mulher, e ela continua dizendo que ele é Jesus. Você consegue entender por que os sacrifícios da idolatria dão certo? Amados, é facinho de você juntar um povo para gritar uma placa de uma igreja, mas formar Cristo nas pessoas dá dor de parto no pastor. Por isso que Paulo dizia: filhinhos, por quem eu até agora sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É muito fácil. Sacrifício da idolatria. Igrejas que fazem a coisa acontecer trazendo celebridades ou fazendo com que se adorem a um líder. Quer mais sacrifício de idolatria? Essa é a outra parte. Evangelhos que fazem com que se idolatrem o ser humano, a eudolatria. Tem um pregador que fala aí até que nós somos o ponto fraco de Deus. Nós somos o ponto fraco de Deus. Que nós somos o centro do evangelho, irmão. Não é Jesus não. Sacrifício de idolatria. E a prova que essa comida alimenta a carne, alimenta a alma, mas não alimenta o espírito, é que está assim de seguidor para ouvir ele. Ele não fala de pecado, ele não fala de renúncia, mas massageia o ego das pessoas. Sacrifício da idolatria. A eudolatria, a idolatria ao ser humano. Por último, sacrifício de idolatria. O dinheiro. Se você pregar um evangelho onde muitas das vezes você vai confrontar alguém, sai logo alguém do canal. Mas você dizer: olha,
Deus está me mostrando aqui que vai abrir porta de emprego para fulano, que a tua vida vai crescer, que você vai virar empresário, ó. Existem lugares abarrotados de pessoas que vão lá, e as profecias são o quê? Você vai virar um pregador famoso, você vai virar um jogador famoso, um cantor famoso, e o pessoal vai lá só para ouvir profecia de bênção. Profecias financeiras, sacrifícios da idolatria. Então, compreender o nosso sacerdócio é meditar. O que me faz seguir a Cristo? É o que Ele pode me dar? Ou o que Ele já fez por mim? O que realmente está alimentando a minha caminhada? É o desejo de ficar famoso? É o desejo de enriquecer? É a ideia que eu, através do Evangelho, eu sou melhor do que alguém? Ou aquilo que realmente traz paz? Então, é entender os alimentos proibidos e os alimentos que são saudáveis da velha aliança, é entender que a palavra tem que ser pura, salvação pela graça, por meio da fé. Jesus é o centro do Evangelho, é a pedra fundamental, é a porta de entrada. A honra e a glória somente para Ele. Abaixo dele, todos somos iguais. Que o pastor não é sumo sacerdote. Sumo sacerdote só em um, eternamente, que é Cristo. É difícil pregar esse evangelho, porque as pessoas preferem. Hoje em dia, pessoas indo atrás, não de Jesus, mas de pastores que já sejam Jesus de uma vez. São sacrifícios de idolatria. Alimentam pessoas, mas não trazem paz, não trazem libertação e, acima de tudo, não trazem salvação. Oremos. Senhor Deus e Pai, dá-nos graça, Senhor, para que possamos o tempo todo nos alimentarmos de Ti. Ó Pai, beber dessa bebida espiritual que é Cristo, comer da Sua carne, beber do Seu sangue. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos não deixar de pregar o Teu Evangelho com integridade, mesmo que às vezes isso traga o desprezo de alguém, a indiferença de alguém. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos continuar sempre dando a Ti a honra, a glória e o louvor. Amém?